Enquanto o outro slide chega, eu quero também mostrar para os irmãos um material que esse é da minha esposa. Minha esposa foi escolhida entre 66 mulheres nesse país, e eu disse assim, eu me sinto o verdadeiro marido da mulher virtuosa, viu, pastor? 66 mulheres foram escolhidas para escrever comentários nessa Bíblia, que chama-se Bíblia de Estudo, Desafios de Toda Mulher, que foi lançada recentemente na Mundo Cristão, nem houve ainda o lançamento nacional, e ela é uma das comentaristas, escreveu um artigo sobre a esposa de pastores e vários artigos pequenos, comentários sobre perguntas, como é que chama, Rosélia? Perguntas polêmicas. Meu marido me traiu, o que é que eu faço? Engravidei do meu namorado, e o que é que eu faço? Aí o pastor até deu algumas sugestões, né? Mas quem quiser saber disso, muito mais coisas, é uma Bíblia para mulher, também a editora, nós pegamos algumas na editora, tem algumas ali no final, tanto o livro quanto a Bíblia, para quem quiser adquirir. E também quero desafiar você a levar o nosso materialzinho, o nosso panfleto para orar por nós. Nós somos missionários e nós dependemos primariamente de oração. Todos nós dependemos de oração. Mas nós somos missionários, estamos nessa jornada, andando pelo país inteiro. Esse mês de maio são muitos convites e a gente tem que estar sempre nessa corrida. E de forma especial, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, orem pela nossa família, porque é muito complexo falar sobre família, é uma das coisas mais complexas, porque a gente precisa primeiro cuidar da nossa, e não é simples, não é fácil cuidar da família, especialmente nos nossos dias. Então são muito grandes as lutas que nós enfrentamos todos os dias, e então pedimos as orações dos irmãos pela nossa própria família. Casamentos, muros que separam ou pontes que nos unem. Então esse é um grande desafio para nós nessa noite. Nós construímos muros que nos afastam, ou nós construímos pontes que nos aproximam, ok? E o nosso desafio nessa noite é ver um pouco sobre isso. E nós vamos ter como texto base o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e o verso 12. Já está ali, eu quero convidá-los a ler juntos comigo. Leiamos. Melhor é serem dois do que um, porque se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu esqueci de dizer um detalhe, viu, pastor? É que eu sou irmão do Hermani. Então, para quem não sabe, o pastor esqueceu também, eu lembrei agora, eu sou irmão do Hermani, que já é conhecido de vocês aqui, ok? Então, nós construímos muros que nos separam, ou nós construímos pontes que nos aproximam. E o nosso objetivo nessa noite é pedir a Deus que nos ajude a diferenciar as pontes dos muros nos nossos casamentos e nas nossas famílias. Rubem Alves escreveu um livrinho chamado Retratos de Amor. Esse livro é muito interessante. E nesse livro, Retratos de Amor, tem um artigo que chama-se Tênis e Frescobol. E ali ele diz que tem 2 tipos de casamento, o casamento tênis e o casamento frescobol. O casamento tênis é aquele casamento em que um cônjuge luta, joga contra o outro. Um joga a bola com muita força para o lado de lá, e o outro rebate com muita força para o lado de cá. E cada um fica pensando, fica imaginando, fica planejando uma forma de dar uma raquetada com bem força e efeito, para que o outro erre e para que o outro não pegue a bolinha, para que ele marque um ponto e no final do jogo ele ganhe a partida. Esse é o casamento tênis, é o casamento da competição, que um cônjuge está sempre competindo com o outro. O outro casamento ele chama de casamento frescobol, que é bem conhecido de todo mundo que vai para a praia. No casamento tênis a gente tem 2 pessoas, 2 raquetes, uma bolinha, uma rede no meio. No casamento frescobol nós temos 2 raquetes, 2 pessoas, uma bolinha, e sempre é jogado em ambientes abertos e não tem ninguém no meio. Quanto mais a bolinha fica no ar,
no frescobol, mais os dois ficam satisfeitos, felizes. No final, nenhum dos dois perde, os dois ganham. E esse é o casamento que ele chama o casamento da cooperação, em que um ajuda o outro com aquilo que tem. Que quando alguém joga a bola torta, o outro se joga na areia ou no chão e faz todo o esforço para devolver aquela bolinha que foi mal colocada. Então o casamento tênis, ele pode lembrar os muros que nós construímos muitas vezes entre nós. E o casamento frescobol pode nos lembrar as pontes que nós construímos para nos aproximar. E qual o nosso referencial teórico para a gente ver o casamento tênis e frescobol? O referencial teórico para a gente ver os muros e as pontes que nós construímos. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. Ele é o livro número 1, nosso referencial teórico número 1, na busca por melhores relacionamentos conjugais. Não tem outro melhor livro no mundo para nos ajudar a amar o outro, a perdoar o outro, a andar a segunda milha, a dar a capa para o outro, a abrir mão dos seus direitos. Não há outro livro melhor que nos possa ensinar isso. Entretanto, outras pessoas também escreveram outros livros. Um livro muito bom chama-se Casamentos, Por que uns dão certo e outros não. É um psicólogo americano chamado John Gottman. Ele é considerado hoje um dos 10 melhores psicólogos da atualidade, porque é um dos poucos que consegue associar, juntar as ciências humanas às ciências exatas. Ele tem um laboratório, algumas clínicas nos Estados Unidos, que ele faz monitoramento dos casais, põe para conversar, e aí manda embora e faz um relatório daquilo ali. Ele acerta em até 94%, veja só, irmãos, 94%, se o casamento, 6 anos depois, ainda vai existir ou não. Se o casal vai estar bem ou não, se o casal vai estar separado, se o casal vai estar junto ou ainda está muito mal, e por aí vai. É um trabalho muito bonito. Ele fez, na época que ele escreveu esse livro, ele estava trabalhando há 20 anos com 2.000 casais. Hoje ele já está trabalhando há 40 anos só com famílias e com casais fazendo essas experiências, e a gente vai ver um pouquinho do livro dele. O segundo é o de um terapeuta argentino chamado Dalmiro Bustos, que chama-se Perigo, Amor à Vista. Ele fez uma teoria bem interessante sobre as coisas que unem, o que agregam, que colam um casal. E a gente vai ver um pouco também sobre isso nessa noite. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver sobre os muros que nós construímos. São 4 aspectos bem interessantes que Gottman coloca no seu livro, e ele chama os 4 cavaleiros do apocalipse do divórcio. Ele diz: nenhum casamento se destrói, da noite para o dia. A gente vai destruindo com algumas coisas que acontecem. A primeira delas é a crítica, a segunda o desrespeito, a terceira chama-se defensividade, e a quarta ele chama de indiferença ou muro de pedras, e nós vamos ver cada uma delas, né? Primeiro, por que existem muros que nos separam? É por falta de amor. O amor é um grande desafio para o ser humano. O grande desafio para o ser humano é o amor. Por isso que Jesus disse que nós só seríamos reconhecidos como seus discípulos se nós tivéssemos amor uns pelos outros. É a carteira de identidade do crente. Ele pode ter 20, 30 anos numa igreja, ele pode ter títulos, ele pode ter cargo, ele pode ter qualquer coisa, experiência nacional e internacional, livros escritos, pode ter o que tiver. Mas Jesus disse: se não tiver amor, não dá, não é meu discípulo. Não é meu discípulo. Pode ser qualquer outra coisa, um bom religioso, mas não é meu discípulo. E a gente constrói muros porque falta amor, por insegurança, por medo do outro, autoestima baixa. Hoje a gente vive num mundo inseguro, né? Construímos muros altos, colocamos cercas, colocamos câmeras, colocamos cachorro, colocamos uma moto para vigiar a vizinhança. Vivemos assustados uns com os outros, como seres humanos, porque temos medo. O primeiro tijolinho do muro que Gottman coloca no livro dele chama-se a crítica. O que é a crítica? A crítica ela é marcada pela acusação e pela palavra você. É como ele chama os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro ele chama de crítica, você. Quando
eu estou dizendo muito para minha esposa: você está errado, você não devia ter feito isso, você não está compreendendo, você. Quando essa palavrinha de 4 letras começa a fazer morada na nossa casa, chegou o primeiro cavaleiro do Apocalipse. A gente precisa ter cuidado com ele, né? Você sempre faz isso, você não faz isso. E a solução para a gente começar a não deixar esse cavaleiro fazer morada na nossa casa é expressar os sentimentos sem acusar o outro. E aí Gottman faz uma diferença bem interessante entre a crítica e a queixa. A crítica e a queixa. A queixa é quando a gente fala sobre o sentimento que está sentindo e não acusa o outro. Por exemplo, se você sai de casa e deixa e diz: olha, querida, eu queria que você pagasse essa conta desse cartão de crédito aqui, está aqui o dinheiro, está aqui a conta, porque se a gente não pagar hoje vai ter juro, vai ter aquela coisa toda. E aí você vai trabalhar, no final do dia, quando você entra em casa, a primeira coisa que você pergunta: e aí, pagou a conta? Eu disse: eita, esqueci. Há 2 formas de abordagem da situação: a crítica e a queixa. Se eu for crítico, eu digo: mas você é muito irresponsável, você é esquecido, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Mas a queixa é dizer: poxa, eu estou triste, eu estou sentindo tristeza, porque a gente vai tirar da nossa mesa para pagar os juros de cartão de crédito, servir ao sistema financeiro mais do que ele já é servido. O último artigo que eu li do Gottman, ele dizia o seguinte, que há 2 coisas que unem um casal. Quais são elas? Vamos dizer bem alto: bondade e generosidade. Bondade e generosidade. É aquela hora em que você está lá no sofá, aí diz assim, ou a sua esposa, vamos mudar agora, né? A esposa está lá no sofá, está cansada do dia de trabalho, aí diz assim: querido, você pode trazer um copo com água para mim? O marido que é bondoso e generoso, ele vai lá e pega, né? O marido que está chato, ele diz: você é cotó, minha irmã, né? Você está com a perna quebrada, né? Está com a perna quebrada, alguma coisa? A bondade e a generosidade é que fazem com que os nossos casamentos sejam mais alimentados, que haja uma graxa, né? Um óleo ali dentro para que aquele casamento possa girar de forma mais natural, mais espontânea. A bondade, a generosidade, servir ao outro. Quando a gente serve ao outro, a gente acaba sendo servido, porque essa foi a máxima e o exemplo que Jesus nos deixou. Lá em João 13, Jesus chega para os seus discípulos e ele diz assim: vós me chamais Senhor e Mestre. E ainda acrescenta, dizendo assim: e fazeis bem, porque eu sou Senhor e Mestre. Agora ele diz o seguinte: tira a sandália aí, que eu vou lavar os pés de vocês e enxugar. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vão lá e façam a mesma coisa. Então, ser Senhor e Mestre não é um título. O senhorio, a liderança, o poder que Jesus tinha nas mãos, ele deixou muito claro que o poder tem um objetivo muito específico, explícito: servir ao outro. O objetivo maior do poder não é tirar proveito do poder, mas é servir ao outro que está próximo. Bondade e generosidade. O segundo cavaleiro do Apocalipse que Gottman usa na sua pesquisa, ou que ele descobriu na sua pesquisa, ele chama de desrespeito que ironiza. É quando a gente começa a ironizar a fala do outro ou o comportamento do outro. Ele é marcado pela ironia, quando alguém diz assim: claro que você gosta de mim, meu bem, mas diz isso revirando os olhos e mordendo os lábios. Assim, claro que você me ama. A ironia é uma figura de linguagem da nossa língua portuguesa, que a gente diz uma coisa, mas ela quer dizer exatamente o contrário daquilo que a gente está falando. Então, quando a gente começa a ironizar o nosso cônjuge, é porque chegou o segundo cavaleiro do Apocalipse. E a solução para resolver os problemas da ironia é buscar valores positivos no outro.
Seu esposo, sua esposa tem valores positivos. Tem valores positivos. E é necessário que a gente possa ver, ou pelo menos buscar ver, que isso existe. Em terceiro lugar, ele chama de defensividade, que vitimiza. Ela é caracterizada, ela é marcada pela autocomiseração ou a baixa autoestima. É quando a gente começa a se sentir o patinho feio naquela relação. Quando a gente começa a se sentir inferior naquela relação. Você nunca me elogia, você nunca me diz nada. Eu saí para ir no cabeleireiro, quando eu cheguei, você perguntou, está fechado? Estava fechado lá? Ou então o marido chega em casa e eu trabalho feito um cavalo nessa casa. Você nunca trouxe nem um copo com água para mim na hora que eu estava assistindo o jogo. Começa a se sentir assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta, esse marido deve estar de olho no outro, essa mulher deve estar de olho em outro, assim, começa a se sentir fraquinho, menor. E a relação conjugal, por natureza, por etimologia, ela já diz que é uma relação conjugal, mesmo jugo. Não é o homem melhor do que a mulher, nem tampouco a mulher melhor do que o homem. Somos cônjuges. Cônjuges. Somos iguais. Deus criou o homem e a mulher iguais. Deus abençoou o homem e a mulher de forma igual. Deus deu ao casal a tarefa administrativa de cuidar da casa, da terra que tinha sido criada. Somos iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém. Todos somos iguais perante Deus. E a solução para a autoestima é assumir, a defensividade é assumir a nossa autoestima. Stephen Kanitz é um administrador, escreveu um livrinho bem interessante chamado A Família Acima de Tudo. E ele diz no seu livro uma coisa tão interessante, eu nunca tinha visto em nenhum outro livro. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos chama-se autoestima. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos chama-se autoestima. A gente pode deixar bens, a gente pode deixar educação, a gente pode deixar um monte de coisa, mas se não deixar autoestima, deixou pouco. Quando se tem muitos bens, ou até nem muitos bens, às vezes por causa de poucos bens, uma casa, um pouco de dinheiro, né? As pessoas brigam tanto. E tem um amigo meu advogado que ele diz assim, não há família unida que uma herança não divida. É verdade. E Kanitz, no seu livro, dá uma boa dica, que eu sempre gosto de dar para as igrejas onde eu vou, viu, pastor Alberto? Se você tem alguma herança para deixar para os seus filhos, ele diz, faça duas coisas. Faça duas coisas. Ou transforme tudo em dinheiro, que não dá trabalho para dividir, né? Se tem 4 filhos, 100 mil, 25 para cada um, ponto final, não tem discussão. Ou então faça o inventário completo antes de morrer. Para não deixar briga, porque se deixar na mão dos meninos não, dos filhos, né? Normalmente dá muita confusão. Mas ele diz, se você deixar autoestima para o seu filho, você deixa tudo. Porque um ser humano que tem autoestima, pode deixar no lixão que ele dá a volta por cima. Mas se não deixar autoestima, ou se estimular a dependência, você pode deixar os bens que deixar, ele vai torrar tudo, vai queimar tudo, vai destruir tudo, porque não tem capacidade, não sabe quanto vale, não sabe quanto custou. E a autoestima é uma coisa muito importante que todos nós precisamos desenvolver. E em quarto lugar, o quarto cavaleiro do Apocalipse, do divórcio, segundo Gottman, ele chama de indiferença que distancia, né? Caracteriza-se pelo silêncio frio entre as duas pessoas, a ausência de luta pela restauração da relação. A gente sempre diz para os casais, alguns casais que nos procuram, o seguinte, enquanto há briga, há esperança. Enquanto há briga, há esperança. Porque ninguém briga por uma coisa que não quer. Se você está brigando é porque ainda quer alguma coisa naquela relação. Enquanto há briga, enquanto há raiva, ainda há sentimento. O grande problema, os casamentos se acabam, é quando o sentimento se acaba. É quando você olha para o outro e para mim, morreu, acabou. É a frieza. Falar com você é como falar com um muro de pedra, é como falar com uma parede. Não responde, não diz.
aquela frase que eu já ouvi algumas vezes e que provavelmente alguns presentes aqui já ouviram também. Acabou. Para mim, acabou. Ponto final. Não tem mais jeito. E Jesus fala sobre esse quarto cavaleiro do Apocalipse. Em Mateus 19:8, ele diz que a distância entre nós acontece, não é por causa do adultério, não é por causa de uma mentira aqui, não é por causa de um problema, não é por causa de dinheiro, é porque os nossos corações vão se transformando de corações de pedra, de carne, em corações de pedra, né? Corações gelados. Os divórcios acontecem por causa da dureza dos vossos corações. Em Apocalipse 3,16, Jesus escrevendo a uma daquelas igrejas, das 7 igrejas, ele fala de uma igreja que não era fria nem quente, era uma igreja morna. E um certo comentarista desse texto escreveu dizendo o seguinte: o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O contrário do amor não é ódio, é a indiferença. O ódio ainda é um sentimento, claro que não é dos melhores, mas é sentimento. O maior problema, acaba tudo, o quarto cavaleiro do Apocalipse chega e crava a sua lança, é quando gela a relação, é quando tudo se esfria, é quando as coisas não dão mais. Um olha para o outro olha para um e diz, não temos mais nada em comum aqui, chegamos ao final da nossa relação. Nesse caso, não há mais solução, por isso temos visto tantas situações assim. O último censo do IBGE acusou o maior número de divórcios na história do nosso país. 351.153 divórcios no ano 2011. O ano tem 365 dias aproximadamente, né? Se a gente dividir, dá quase 1.000 divórcios registrados oficialmente pelo Estado por dia. Por dia. Isso sem se falar os abandonos, as separações não registradas. Então alguma coisa não está bem nas nossas relações conjugais e familiares. Tem alguma coisa que precisa ser refeita, alguma coisa que precisa melhorar. A gente faz um pit stop para construir essa ponte. Nós falamos dos cavaleiros, que foram os muros, mas agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar das pontes que nos unem. As pontes que nos unem. Quais são as pontes que nos unem? Segundo os estudos daquele Talmiro Bustos, e agora a gente vai lançar alguns textos bíblicos, algumas luzes bíblicas, ele diz que há 3 coisas que seguram um casamento: sexualidade, afeto e projetos comuns. Vamos dizer juntos? Essas 3 coisas seguram um casamento. E parece que a gente passa assim tão rápido que não consegue perceber, mas pense um pouquinho comigo aqui, presta atenção. Quando a gente começa a namorar, noivar, noiva, depois casa, naqueles primeiros momentos, então a gente está cheio de afeto. A sexualidade ela é intensa nos primeiros meses, nos primeiros anos do casamento. E a gente está construindo, sonhando com os projetos que vamos executar no desenvolvimento daquela relação conjugal, daquela relação familiar. O que acontece? Quando o casamento é desgastado, a gente começa a colocar aqueles tijolos para construir aquele muro, aí a coisa vai esfriando, aí esfria o afeto, a sexualidade consequentemente esfria, e alguns projetos comuns é que seguram, é o último fio que segura. Você conhece algum casal, alguma mulher que já lhe confidenciou o seguinte: eu só estou com ele por causa dos meninos? Não precisa cutucar ninguém do lado, por favor. Eu só estou com ele por causa dos meninos. Eu só estou com ela por causa dos meus filhos. Meus filhos. Muitos homens já ouviram essa expressão? O homem diz, meus filhos. E os filhos são sempre nossos. Não tem filho meu de ninguém. É sempre nossos. São sempre nossos. Essas 3 pontes unem um casal: o sexo, os afetos e os projetos comuns. Vamos ver alguns deles à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, a sexualidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios,
ele fala sobre esse assunto na sua primeira carta, no capítulo 7, nos versículos de 1 até 5. Vamos ver algumas marcas dessa sexualidade. Primeiro, a fidelidade. O verso 2 nos diz que cada um tem a sua esposa e cada esposa, o seu próprio marido, como foi no princípio, um homem e uma mulher. Sexualidade sadia prevê fidelidade. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 4, ele nos diz: digno de honra seja o leito sem mácula. O leito sem mácula. E alguém já fez uma comparação que eu achei belíssima, brilhante, que o sexo é como um rio. O sexo é como um rio. Enquanto o rio corre no seu leito, ele é sempre uma bênção. Tem peixe para a gente pescar, a gente pode brincar naquele rio, as pessoas podem nadar, as mulheres podem lavar roupa. Mas quando o rio sai do seu leito e invade a cidade, ele causa destruição. Ele leva a história das pessoas. Ele leva os bens que as pessoas levaram anos trabalhando para construir. Eu lembro que a gente foi prestar socorro em Palmares, naquelas enchentes que aconteceram lá alguns anos atrás, e uma senhora que chegou para mim e disse: eu não tenho mais nenhuma foto da minha infância. E aquilo ficou gravado na minha mente, porque carteira de identidade a gente tira outra, certidão de nascimento a gente tira outra, outros documentos a gente tira a segunda via. Mas como é que nós vamos tirar a segunda via de uma foto da infância? Não tem como. Leva a nossa história. O rio, quando invade a cidade, ele causa destruição. E a sexualidade é do mesmo jeito. Enquanto ela acontece no nosso leito, na nossa casa, com fidelidade, com amor, com respeito ao cônjuge, ele é sempre uma bênção. E quem criou a sexualidade foi o nosso Deus, por isso ela é abençoada por Ele. Podemos dizer amém? Amém. Mas quando a sexualidade sai do nosso leito, então ela também causa destruição, tal como o rio que invade a cidade. Por isso o apóstolo Paulo nos diz que cada um possua o seu próprio marido, e cada mulher e cada esposa o seu próprio cônjuge, né? A segunda coisa, Paulo nos diz que a sexualidade precisa ser sem barganha. Ou seja, verso 3 e verso 4, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Eu acho esse texto muito rico, porque ele foi escrito há 2000 anos atrás. E ele já ensinava a isonomia entre homens e mulheres, a igualdade entre homens e mulheres. Paulo nos diz que a gente precisa cuidar dessa área. A gente precisa cuidar dessa área. E não pode ficar fazendo pressão. Sexo ou sexualidade não deve ser barganhado, mas desfrutado. E quem tiver desejos da sexualidade precisa informar o seu marido, a sua esposa. Conta-se de um casal que definiu o código da sexualidade com assobio. Assobio. Quem estava assim, né, naqueles momentos de desejo, assobiava. E o homem não tinha nenhuma reserva em fazer isso. Mas a mulher era mais recatada, assim. Ela esperava o marido entrar no quarto e deitar, aí ela batia na porta e aí falava lá de fora: querido, você assobiou? Então a sexualidade é uma coisa criada por Deus para ser vivida de forma lúdica, de forma alegre, de forma prazerosa, entre um homem e uma mulher casados, vale salientar. Né? Parece que hoje a gente precisa reforçar isso, né, pastor Alberto? Casados. A sexualidade não é uma coisa para ser vivida de forma descomprometida. Não, casados, porque o compromisso nos leva às responsabilidades e aos desdobramentos de uma relação sexual. Ou seja, o Senhor quer que uma sexualidade sem barganha aconteça nas nossas casas. Em terceiro lugar, Paulo nos diz que a sexualidade é um terreno espiritual. É um terreno espiritual.
Não é coisa da carne, carnalidade, não. A sexualidade é um terreno espiritual. Diz o versículo 5: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência. Ou seja, pessoas que viajam muito, passam muito tempo fora, aquele espaço muito grande da convivência da sexualidade do marido com a mulher. O apóstolo Paulo nos diz: cuidado com isso, cuidado, porque Satanás está procurando o espaço, e se ele achar, pode ficar certo que ele não vai dar moleza, que ele vai atuar, ele vai atacar aí. E nenhum de nós presentes aqui nessa noite, pode dizer: nessa área eu sou o bom, nessa área eu não caio, nessa área eu sou forte. Nenhum de nós, nem homens, nem mulheres presentes aqui hoje. Porque essa é uma das áreas mais frágeis do ser humano. É uma das áreas mais frágeis do ser humano. Por isso a Bíblia fala claramente, explicitamente sobre ela, para a gente ter muito cuidado, porque Satanás não brinca. E quando a gente olha para os dados ao nosso redor, parece que a gente tem que dizer: poxa, ele está ganhando a guerra. Infelizmente ele está ganhando a batalha. A última pesquisa feita entre jovens solteiros nas igrejas evangélicas no Brasil acusou que mais de 50% dos jovens evangélicos nas igrejas brasileiras têm vida sexual ativa. Mais de 50%. Isso é uma coisa assim para a gente pensar: ou o nosso discurso não está funcionando, pastor, ou então o inimigo está lutando com todas as armas que pode e gerando essa situação tão complexa, né? Então ninguém pode dizer: eu sou forte nessa área, porque alguns que diziam isso escorregaram e mancharam a sua própria vida. Claro que Deus sempre tem uma correção, não é o fim do mundo, né? Se escorregou nessa área, agora, meu Deus, minha vida está perdida. Não, é só olhar para a vida de Davi para a gente saber que tem restauração. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas nessa área ele teve muitas falhas. Davi, Salomão e tantos líderes no Brasil e no mundo que facilitaram nessa área da sexualidade e escorregaram. A segunda coisa que nos une, segura um casamento, é o afeto. 1 Coríntios 13, de 1 a 8, o apóstolo Paulo nos fala sobre o que não é o afeto amoroso, as suas marcas e a sua durabilidade. Vamos dar uma olhada. Em primeiro lugar, esse afeto, esse amor não é aparência. Não é aparência. Ele diz claramente nos versículos 1, 2 e 3: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ou se eu desse todos os meus bens para os pobres e não tiver amor, não tiver um afeto, não tiver uma motivação sadia, nada disso me aproveitará. Ele deixa muito claro que o que mostra que uma pessoa ama não é a ação necessariamente, mas é a motivação. O que faz a diferença entre uma ação amorosa e uma ação não amorosa não é a ação em si, não é o que é visível aos nossos olhos, mas é aquilo que está por trás, é aquilo que está lá atrás. Por que é que eu estou fazendo isso? A grande motivação. Por isso ele disse: se eu não tiver amor, nada me aproveitará. Há famílias que vivem muito bem na aparência, mas dentro de casa o clima é pesado, é difícil, é bem difícil. Em segundo lugar, Paulo fala da natureza do amor. Ele diz: o amor é, e ele sai descrevendo todas aquelas características do amor: bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e tudo mais, fruto do Espírito. Ele conecta com isso daí. Não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele sai descrevendo todos os adjetivos que ele pode, que vem à sua mente. Mas é bem importante a gente entender que ele não fecha o amor. O amor não se limita àqueles adjetivos que Paulo coloca em 1 Coríntios 13. Por quê?
Porque uma pequena descrição do amor de Deus é um estímulo para que eu e você lembremos sempre que nós precisamos amar, que a gente escorrega no amor, que eu e você cometemos atos impensados de desamor constantemente. Quantas vezes a gente diz coisas quando acaba de dizer se arrepende? Quantas vezes a gente faz coisas que acaba de fazer e se arrepende? Como alguém já disse, o problema não é a gente pecar, o problema é quando a gente não sente mais o pecado. Esse é o grande problema. Quando a gente não sente mais o pecado, aí a gente começa a ficar anestesiado. É como se a gente tivesse perdido o amor. É o amor para ser buscado por todas as famílias. Em terceiro lugar, ele fala da sua durabilidade. O amor jamais acaba, diz o verso 8 de 1 Coríntios 13. E o amor jamais acaba. E é uma pergunta que fica aqui hoje é assim: você já viu algum amor que acabou perto de você? Alguém conhece aqui um amor que já acabou? Aí alguns dizem, não, mas se acabou é porque não era amor. Mas parece que o amor que não acaba é o amor de Deus. O nosso amor, se a gente não regar, se a gente não cuidar, parece que ele acaba, quando muitos já acabaram. Muitos amores, pessoas que se amavam profundamente, e esse amor acabou. O amor eterno é o de Deus. Deus não consegue não amar. Essa é a segunda ponte dos nossos casamentos. Finalmente, os nossos projetos comuns. Quais são os projetos comuns, mais comuns que nós desenvolvemos? Por essa figura dá para a gente olhar assim rapidamente, né? Normalmente, quando a gente casa, pensa em 3 coisas. Alguns podem pensar mais. Numa casa, nos filhos e no carro, né? Para poder andar com essa turma toda. Os projetos comuns mais comuns. E quando eu pensei nos projetos comuns, naquela teoria do nosso amigo, eu lembrei de Provérbios 31, de 10 a 31, que tem lá, em negrito nas nossas Bíblias, a mulher virtuosa. Só que eu fiquei lendo aquela história, lendo, aí descobri que tem uma mulher naquela história, tem um marido naquela história, e tem os filhos naquela história. Se eu tenho uma mulher, um marido e os filhos, o que é que eu tenho? Uma família. Então, mais do que mulher virtuosa, aquela história nos remete a uma família virtuosa, que tinha algumas características. Você pode até acrescentar mais lendo na sua casa, mas eu quero colocar apenas essas 4 nessa noite aqui, para a nossa conclusão. Primeiro, aquela família possuía uma autoestima elevada. O verso 10 nos diz que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Ela tinha roupas de púrpura, de linho, se vestia toda arrumada, mas ela sabia que o valor que ela tinha estava dentro, e não no que estava por fora. A segunda coisa que havia naquele casamento, naquela família, era a fidelidade conjugal. O verso 11 nos diz que o coração do seu marido confia nela. O homem confiava na mulher. E cada vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma situação que acompanhei alguns anos atrás. Um irmão da nossa igreja entrou em coma, estava 3 meses em coma. E aí nós fomos visitar a família e levamos cestas básicas e tal. Ficamos conversando um pouquinho. E a irmã pegou o cartãozinho do INSS, aí disse assim, pastor, nós estamos há 3 meses sem receber a pensão de meu nego. Meu nego era o apelido carinhoso que ela dava ao seu marido, porque meu nego nunca me disse a senha do cartão. E hoje nós estamos aqui nessa situação. E conversamos um pouco e tal, ela virou para mim e disse, eu não sei porque eu estou casada com o meu nego há 35 anos e ele nunca me contou a senha desse cartão. 35 anos já devia ser uma confiança grande, né? Eu sei que, para resumir a história, meu nego foi para a glória, levou a senha com ele, e a irmã ficou numa situação difícil. Difícil. Porque parece que o coração daquele marido não confiava muito nela. Eu sei que a partir de hoje, todos os maridos daqui vão dar a senha do cartão para a mulher, cheque assinado em branco, amanhã vão abrir conta conjunta, vai ser uma festa, né? Muito bem. Coração do seu marido, confia nela. As mulheres estão sorrindo pelas orelhas, né?
Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, bem importante nessa história de Provérbios 31, é que ambos, o casal e os filhos, toda a família, estava satisfeita. O versículo 23 diz que o marido era honrado entre os juízes. O verso 28 nos diz que os filhos se levantavam e lhe chamavam ditosa. A minha mãe é ditosa. Ditosa é uma pessoa sobre quem se escreve ditados. Ditosa, eles gostavam da mãe. Os filhos gostavam da mãe. O marido gostava da mulher, a mulher gostava do marido, estava todo mundo satisfeito. É o que a gente chama em estudos da família de uma família funcional. Uma família que funciona. Uma família que funciona. Não havia competição. Ah, não, quem manda aqui sou eu sou o cabeça, eu sou isso. Não, o que cada um tinha, oferecia para o casamento e para a família, para que todo mundo ficasse bem. Cada um tinha dotes, cada um tinha talentos, aquilo que recebeu de Deus como Criador, e jogava lá dentro da família para que todos pudessem estar bem. Em último lugar, mas eu acho que a prioridade, a primeira coisa nessa história, está no versículo 30, quando nos diz que aquela família sadia, aquela família que tem projetos comuns, é uma família que prioriza ao Senhor. Diz o verso 30, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher, e a gente pode substituir essa palavra mulher por família que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa será louvada. Aquela família priorizava ao Senhor. As pessoas tinham autoestima, havia confiança conjugal, cada um estava satisfeito no seu lugar e eles priorizavam a Deus. Eles tinham projetos comuns. Concluindo, a nossa tarefa é para que nós, como casais e famílias presentes aqui nesta noite, possamos construir pontes e possamos derrubar os muros, caso eles existam, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. A construção de pontes que possam nos ajudar a aproximar os nossos corações. O nosso desejo é que Deus nos abençoe, que a sua graça possa nos ajudar, que se há muros sendo construídos na sua casa, a crítica, o desrespeito, a defensividade e o muro de pedra está chegando, vamos meter a marreta nele a partir de hoje de noite, para derrubar esse muro. E a ponte da sexualidade, a ponte dos afetos e a ponte dos projetos comuns, se elas estão enfraquecidas, vamos fortalecer essas pontes e vamos fazer com que esses caminhos possam se tornar mais próximos. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.